Fala, meus amores, como é que vocês estão? Esse vídeo é muito importante. Fundos imobiliários para iniciantes. Carol, quais fundos você escolheria? Eu trouxe aqui, pessoal, os fundos imobiliários que eu, Carol, escolheria se eu fosse iniciante, tá? Não é recomendação de compra, mas eu, Carol, avaliando uma carteira, eu escolheria esses fundos. Turma, o que o iniciante precisa? Ele precisa de um fundo seguro, ele precisa de um fundo que ele sabe que o gestor é bom, ele precisa de fundos que são multimóveis, caso de tijolo, para olhar ali ter inquilinos bons, ter bastante, né, não ficar só em um inquilino. Ele busca o quê? Só dividendo? Não. Porque o iniciante ele precisa entender como é que funcionam os fundos imobiliários. O que é fundo imobiliário? É uma maneira mais simples de você investir em imóveis, né? Afinal de contas, dando um exemplo aqui, por exemplo, fundo de papel, você investe em CRI, que são créditos, são dívidas imobiliárias. Então, o investidor iniciante ele tem que ir com calma. Fundos de tijolo, vai investir num fundo de shopping, por exemplo, ele vai investir nos shoppings que ele conhece, que estão ali centralizados, que são bons, e que tem um fundo ali que tenha bons shoppings e que seja diversificado por estados, né? Em bons estados, em boas regiões. Então, turma, o iniciante ele não pode só buscar dividendo, cuidado, a gente fala isso tanto aqui para vocês, turma. O iniciante ele tem que entender, ele tem que ter uma base sólida. Para quê? Para que depois, quando ele der o próximo passo, ele já entendeu. Carol, mas eu tenho. Com o iniciante tem que ter quantos fundos? Depende. Tem iniciante que tem 6 fundos imobiliários. Carol, tô aqui nesses 6 primeiros ou nesses 5 primeiros, estou começando. Tem algum problema? Nenhum problema. Se acompanhar e souber certinho os fatos relevantes que saem, tá tudo ótimo. Mas a gente trouxe aqui, pessoal, fundos imobiliários, existem diversos tipos, né? Tem fundo de tijolo, que aí entra galpão, entra galpão que, pô, não tem como, e-commerce cresce, tá sempre aí, tem Mercado Livre, Amazon, tá enorme. A gente tem aí fundo de shopping, a gente tem fundo de laje, a gente tem fundo híbrido, né, que de repente ele investe uma parte em galpão, de repente uma parte em laje, e a gente tem os fundos de papel. E também temos aí os FOFs, né? Então, assim, a gente tem vários tipos de fundo imobiliário. Então, turma, eu vou falar aqui o que eu faria, tá bom? O que eu olharia, por que eu olharia. Mas antes de falar aqui para você, me responde uma coisa, mas compartilha aqui embaixo. Qual foi o primeiro fundo imobiliário, se você investe já em fundo imobiliário, qual foi o primeiro fundo imobiliário que você comprou? Mas coloca aqui que você colocou na sua carteira, mas compartilha aqui embaixo, turma. Por quê? Porque tem gente que quer saber, tem gente que está estudando, tem gente que gosta de estudar, tá olhando, tá começando. Tem iniciante, pessoal, não é só para milionário não, tá? Tem fundo que custa aí 10, 12 reais uma cota para você começar, tá certo? Vamos dar uma olhadinha, eu coloquei aqui. O primeiro fundo que eu começaria é o MXRF11. É o maior fundo imobiliário que a gente tem, é o maior, né, te traz segurança porque tem o maior número de cotistas e é um fundo, pessoal, base 10. Ou seja, a cota dele, até vou ver aqui hoje, na data de hoje, tá aqui R$ 9,66. Então é um fundo que é mais acessível para as pessoas que estão começando. E nem é só pela maior valorização, mas mesmo assim a gente vê aqui no gráfico que olha só, ele tem valorização, a cota ajustada tem também a valorização. A gente vê uma subida. Mas, primeiro de tudo, por quê, Carol? Porque ele é diversificado. Ele tem as dívidas, ele tem ali a maioria em CRIs, só que são CRIs diversificados, são CRIs que tem ali mais credores, não é só um devedor, tem vários devedores. Então, por isso eu olharia para o MX RF11, né, pessoal? Tem vários, hoje o fundo ele tem dezenas de operações diferentes dentro da carteira, é extremamente diversificado através dos CRIs. Olha lá, a gente vê a maior parte aqui, 77% aqui, essa parte azul. Na prática, pessoal, isso significa que o investidor ele não fica dependente, né, de um inquilino, de um imóvel, é um fundo de papel. E o que eu olho muito, turma, o gestor. Carol, como é que eu faço para saber? Vai no RI, só colocar no Google, de repente você coloca lá, ou até no Investidor 10, é relatório gerencial, né? Tem que ter fatos relevantes, tudo que está acontecendo com o fundo, é obrigatório. Outra coisa, pessoal, fundo imobiliário paga todos os meses dividendos. E esses dividendos são isentos de imposto de renda. E é isso que as pessoas procuram, renda mensal nos fundos imobiliários para uma aposentadoria melhor. Então,
Por isso que muitas pessoas investem em fundo imobiliário para aposentadoria, né? Até agora, até então, não são aí, são isentos de imposto de renda os aluguéis. Você começa hoje ganhando 100, amanhã você começa ganhando 200, depois de amanhã 1.000 e depois de amanhã 10.000 e eu tomara que você ganhe muitos mil e mil e mil por aí, tá bom? Então, olha lá o que a gente vê hoje, né? O MX 9,66, ó, ele pagou. Quando a gente fala dividend yield, é o dividendo nos últimos 12 meses, mas todos os meses, tá? É obrigatório ter 95% do lucro dos fundos imobiliários que eles têm serem pagos, serem auferidos aos cotistas, tá bom? Isso é uma regra do mercado. E aí a gente vê aqui, ó, ele pagou muito bem, 12,73% nos últimos 12 meses. E o que eu vou olhar também? A liquidez, né, turma? Por quê? O que é liquidez? Eu quero vender para você esse mouse. Você tem que querer comprar esse mouse, tem que ter gente para querer comprar esse mouse. Então, quando eu falo liquidez, é porque tem gente para comprar. Ou seja, a cota do OMX, se eu entrar amanhã e falar eu quero vender, tem gente para comprar lá no home broker, tá bom? Então, eu olho isso, gosto acima de 1 milhão, tá aqui, 13,91 milhões. Ele movimenta milhões de reais todos os dias, né? Na Bolsa de Valores. Parece um detalhe pequeno, mas não é. É patrimônio. Distribui rendimento todos os meses. E, para mim, é uma das características que importa muito para os iniciantes, e eles olham, que é essa questão toda, né? De ter o rendimento ali todos os meses. Isso é mais, né, linear, um rendimento linear. Porque, afinal de contas, todo mundo adora ganhar dividendo, adora ganhar um dinheirinho ali no bolso por mês. Pessoal, aí a gente vai olhar aqui um pouquinho. Olha só, lembra que eu falei a barra azul? Essa barra azul são todos os meses, ó. É bem linear o pagamento dele. E nos últimos 5 anos ele também pagou 11,69% a média. Então, quer dizer, um fundo bom, sólido, base 10 para iniciante que, sabe, tô começando, quero começar. Poxa, com 10 reais, Carol. E é para você estudar, tá, turma? Não é recomendação de compra. Você precisa, né, analisar o fundo, a fundo? Não, mas principalmente a gestão. Aquele fundo tem valor patrimonial? Quer dizer, ele tem caixa, não é? Ele tem valor? Aquele fundo tem bastante cotista, né? Tem bastante gente que investe. Então, tudo isso você tem que olhar. Agora, pessoal, inclusive nas últimas semanas a gente trouxe uma notícia, vamos colocar na tela, olha lá, dividendo do MXRF11, esse fundo anuncia novo pagamento para junho, veja valor. Já falou aí na notícia que voltou aí a chamar atenção, porque anunciou mais uma distribuição de 10 centavos por cota, tá? Mantendo aí a consistência dos rendimentos. E os investidores acompanham muito bem isso. Agora, ele é perfeito? Não, turma. Nenhum fundo é perfeito. Ele tem, assim, um pouco mais de risco em algumas operações? Pode ter, sim. Mas ele é um fundo que, para mim, é muito diversificado, tem liquidez, simples e renda. Então, renda mensal. E, principalmente, maior que tem no mercado, né, dos fundos imobiliários. Ele é o maior fundo imobiliário, com o maior número de cotistas. Se o MXRF11, que eu falei para vocês, eu investiria, claro, ele não é perfeito, tem ali um pouco mais de risco, tem um pouquinho em algumas operações, mas ele é um bom fundo. Pessoal, eu olharia, sem dúvida, o segundo fundo, que é o KNCR11. Turma, esse fundo, ele traz uma das lições mais importantes para mim do mercado imobiliário, né? Nem sempre o maior retorno é o que eu vou olhar, tá, turma? Não é. Mas ele aparece nessa lista. Por quê? A gente está falando de um dos maiores fundos imobiliários do Brasil. Ele tem quase 11 bilhões de patrimônio e mais de 540 mil cotistas, ou seja, super sólido, uma gestão excelente. E além disso, pessoal, é a qualidade da carteira dos credores, né? Tem dívidas boas, os credores são bons. Então, assim, é uma das casas mais respeitadas do mercado, a gestão, né, do Grupo Quineia. Então, e ele também é focado em crédito imobiliário de alta qualidade. Isso traz muita segurança para o investidor iniciante, na minha opinião. E aí a gente vê, né, como eu falei, 10,96 bilhões de patrimônio entregou um último rendimento de R$ 1,10 por cota. Olha lá, 549 mil cotistas. Hoje, a carteira, pessoal, 78%, a maior parte está alocada em CRIs, tá? E além de uma posição em LCI, que também investe aí no setor imobiliário, tem
caixa, que é muito importante para um fundo, pessoal, ter caixa. Se der um problema, opa, o fundo está com caixa aqui. A gente vê CRI 78%, LCI 15,10% e caixa 6,90%. Então, para mim, por ele ter essa carteira de crédito de alta qualidade, turma, ele prioriza operações mais conservadoras. Isso é importante para o investidor iniciante, né? Poxa, é mais conservador, mas aí traz segurança também. Então, olha só o que a gente vê hoje, a cotação hoje, R$107 aproximadamente. É, na minha opinião, um fundo mais defensivo, protetor para a carteira, a gente precisa disso. Pagou um bom rendimento, inclusive, de 13,60% nos últimos 12 meses. E olha a liquidez, né? 20,91 milhões. 20,91 mil aqui de liquidez diária, né? Então é muita liquidez. Tem muita gente para comprar. Se você, Carol, tem 10 cotas que quero vender, provavelmente vai ter gente, provavelmente pode ser o que vai comprar. Então não tem assim, você pode entrar, ligar seu home broker, vai ter gente para comprar, pessoal. Um baita fundo. E aí ele movimenta mais de 20 milhões por dia na bolsa de valores. Então o investidor ele compra e vende papel com facilidade, essas cotas aí com bastante facilidade. Olha só o que a gente vê no gráfico, né? Olha a cotação ajustada, subiu e subiu demais. A gente vê aqui no investidor 10, olha lá, como sobe no gráfico. E mesmo sendo conservador, mesmo ele sendo mais conservador na carteira, olha só, ele tem um dividendo que foi aí nos últimos 12 meses o rendimento pago bom, muito bom. E ali, o rendimento mais recente também foi de R$1,10 por cota, tá, gente? Olha só como a gente vê, ele tem ali, ele é linear, alguns momentos ele tem uma queda, um aumento, mas ele é bem linear, né, turma? Tanto que nos últimos 5 anos ele pagou aqui aproximadamente 11,40%. Então esse fundo, para mim, é um fundo muito seguro, eu tenho na carteira, não pretendo vender, ele vai comigo até eu ficar bem velhinha na minha aposentadoria, mas, turma, não é recomendação. Antes de eu falar o próximo fundo, responde aqui para mim, compartilha aqui embaixo comigo, tá, turma? Você investe no MXRF11? Nós falamos ele em primeiro lugar, né? Porque muita gente investe, a gente vê que tem muito cotista. E aí eu quero saber de você. Você que está aí, investe no MXRF11? Mas compartilha aqui embaixo comigo, tá bom, criatura? Compartilha aqui embaixo do vídeo. Vamos pro próximo, que é o XPML11. Baita fundo, melhor fundo de shoppings, na minha opinião. Ou seja, esse fundo investe em imóveis propriamente físicos, que são os shoppings, né, pessoal? Eu teria, com certeza, sem dúvida, um fundo aí de shopping na minha carteira. Tem os melhores shoppings, é diversificado, pessoal. São shoppings bons, a gestão é boa, faz um bom trabalho. Então é um dos maiores nomes do segmento. E olha lá, a gente vê aqui hoje quase possui mais de 700 mil cotistas, ou seja, tem bastante gente. O patrimônio está ali superior a 6,4 bilhões de reais. Que a gente vê aqui, né? Pagou 0,92, último rendimento de centavos por cota. Está com uma vacância mínima ali de 3,70% na vacância física, algo que não me preocupa, tá, turma? Porque é um belíssimo fundo de shopping. E aí a gente vê a cotação, R$ 104,55. A gente vê também aqui, olha a liquidez, absurda, né? 17,69 milhões por dia. E pagou um último rendimento, que eu também vejo aqui os dividendos, claro, fundo seguro, muito bom. E pagou quase ali, 10,57% de rendimento ali nos últimos 12 meses. Olha como ele é diversificado, né? A gente olha aqui, principalmente ativos 16 shoppings em São Paulo, que é onde gira, né, uma parte excelente da economia. Olha, né, Rio 4, Minas 2, Bahia 2, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas, Rio Grande do Norte tem 1. Então a gente vê, tem o Catarina Fashion Outlet, a gente tem Cidade de São Paulo, a gente tem Plaza Sul, Shopping, Pátio Higienópolis, tem excelentes shoppings. E aí, olha quanto shopping tem, né? International Shopping, São Paulo, Cidade de São Paulo, Shopping Ponta Negra, Amazonas, Via Parque Shopping, tem muito shopping, né, turma? Pátio Higienópolis, também em São Paulo, como eu falei, Tietê Plaza, também em São Paulo, Jundiaí Shopping. Tem bastante
shopping bons, né, inquilinos, e isso reduz o risco do fundo. Então, com certeza, ele não depende só de uma região, ele não depende só de um inquilino, ele é diversificado, ele está bem alocado em boas regiões. Então, para mim, XPML11, se eu fosse iniciante, sim, eu teria na carteira. Olha lá o rendimento também. Ó, tá vendo? A linha azul que a gente vê aqui, estável, né? A gente vê uma linha linear e o dividendo médio em 5 anos, 8,80%. E o atual 10,57%, ou seja, paga um bom rendimento, distribuiu aí 92 centavos no último rendimento por cota. Então, para mim, é um belíssimo fundo de shopping, pessoal. E aí, eu também teria um fundo de galpão. Eu gosto muito do BTLG11, mas aqui hoje eu trouxe o HGLG11, né, pessoal, que é do Grupo Pátria, que aliás está fazendo uma belíssima gestão. E aí, pessoal, ele sai um pouco do setor shopping, mas vai para o setor galpão. E o que acontece? O HGLG ele tem galpões que são muito estratégicos, muito bem localizados. E aí, e tem excelentes inquilinos. Então ele consegue estar ali, né, girando a mercadoria, porque a gente tem um e-commerce crescente e todas as empresas que fazem e-commerce precisam de um galpão para colocar o estoque. Então, quanto melhor posicionado, se a gente comprar algo na internet, tá num galpão. Aí ele consegue ter uma logística melhor. E os galpões ajudam e muito nisso. E aí, a gente está falando de um dos fundos que são mais tradicionais da Bolsa. Nossa, esse fundo é muito dos queridinhos, assim, de muitas pessoas. E aí a gente está falando de um fundo, pessoal, que tem mais de 7,2 bilhões em patrimônio e mais de 560 mil cotistas. A cotação nele hoje é R$ 151,40. A gente vê aqui, ó, o dividend yield, né, entregou um rendimento de 8,72%. Carol, mas ele não paga tanto, né? Mas ele é bom, ele é um fundo bom e ele paga bem sim. Lembra? É 8,72%. O rendimento disso, o aluguel por mês, é limpinho na tua conta. É isento de imposto de renda, né? Por um acaso ele tá barato, tá com PVP de 0,89, dificílimo achar esse fundo barato, porque o P sobre VP abaixo de 1 mostra que o fundo tá barato. Liquidez diária 14,89 milhões, para mim, excelente. E aí, pessoal, a gente vê aqui, ó, 565 mil cotistas aproximadamente, um pouquinho mais. A gente vê aqui, ó, o último rendimento pago muito bom, R$ 1,10 por cota, tem um valor patrimonial, que é importante, a gente quer ter patrimônio, o fundo tem que ter patrimônio para se segurar, 7,23 bilhões, e possui ali, como eu falei, né, uma carteira extremamente diversificada. A gente vê aqui, ó, os imóveis, né, maior parte em São Paulo, dos galpões, 25, muito bem localizados. Minas tem 7, Rio de Janeiro 4, Pernambuco 2, Bahia, Goiás e Santa Catarina, ou como eu gosto de Santa Catarina aqui, também tem 1. Ou seja, mais uma vez, né, turma, ele não depende de um galpão, de um inquilino. Ele tem diversos galpões em diversas áreas, em São Paulo, que é muito estratégico. A economia é muito forte, a gente sabe que o e-commerce é muito forte em São Paulo. Então, tá ali com galpões bem posicionados. E aquilo que eu falei, multimóvel. Carol, você gosta de fundo que tem, mesmo ele pagando muito bem, um imóvel? Não. Por quê? Se esse inquilino sai, você perdeu tudo, literalmente, tá, turma? Já aconteceu isso com fundos imobiliários, inclusive. E aí, se a gente encontrar galpões, aqui a gente tá falando de, ó, polos logísticos, Louveira, Vinhedo, Itupeva, Betim, Ribeirão Preto, Duque de Caxias. Então, quer dizer, olha só o tanto de galpão que ele tem. É muito galpão, pessoal. Você vai ler que São Carlos, Cone G060, Blumenau, São José dos Campos, Itupeva, tem diversos galpões. Então, pessoal, para mim, bem diversificado, bem localizado. E olha só, a vacância está em 2,6%, que é essa parte beijinha aqui, ó, que está vago. A maioria dos galpões estão alugados, estão ocupados. Ou seja, 97% aqui do portfólio está ocupado, está gerando receita para o fundo. E, pessoal, agora tem um detalhe que a gente falou aqui que eu acho importante ver, que esse fundo, além de tudo, ele está barato, é um bom fundo, é um excelente fundo
e ele está descontado ainda. Na minha opinião, bem descontado por tudo que ele é. Tá bom, turma? E aí a gente vê aqui embaixo os dividendos. Veja, ele tem pico, mas ele sempre está pagando aqui de uma forma linear. Essas barrinhas são os meses, né? Tá vendo aqui? Então, se eu, Carol, começasse hoje, sem dúvida alguma, esses fundos estariam aí na minha carteira. Tá bom, pessoal? E eu fiz uma pergunta para você lá atrás. Você aí investe no MXRF11? Comenta aqui embaixo comigo. E criatura, não sai sem dar o seu like no vídeo. É facinho e é rápido. Dá o seu like no vídeo como forma de agradecimento de verdade. São roteiros grandes, complexos. Like no vídeo se faz sentido para você. Já vê aqui se você está inscrito, porque às vezes o YouTube dá uma, né? E aí você nem viu que você não está mais inscrito, então dá uma olhada aqui e já ativa o sino também para você receber novos vídeos. Gente, vamos estudar sobre dinheiro? É tão importante a gente ter dinheiro no bolso, ter uma boa aposentadoria? Vale muito a pena, tá bom? Um beijo, por hoje é só, eu sempre falo. Voa Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.